1 Coríntios capítulo 12 diz assim. Por favor, deixem aberto, irmãos, que nós vamos explorar alguns textos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o primeiro princípio, nós vamos falar agora sobre dons. Nós vemos que aqueles que a igreja, Jesus subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos nas cartas de Paulo, diversas menções sobre dons espirituais, ok? Então nós vamos tentar, assim, infelizmente não dá para falar tudo sobre isso, porque tem tanta coisa para falar sobre isso, irmão. Nós vamos dar uma base para os irmãos do que a Bíblia fala sobre dons e do que cremos sobre dons, ok? Então vamos lá. Primeiro princípio que nós devemos levar em consideração é que não devemos ser ignorantes. Não é uma coisa que nós devemos ignorar, desprezar, achar que isso não importa. Prestem muita atenção aqui, irmãos, olhem para mim. Tem irmãos que não gostam de certas matérias bíblicas. Não façam isso. Tudo que está na Bíblia é importante. A Bíblia é todo o conselho de Deus. Se dons espirituais está na palavra, é importante. Então Paulo fala assim, não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero que vocês deixem de saber sobre isso. Vocês não podem ter um conhecimento raso sobre isso. Então Paulo fala sobre isso. Versos 2 e 3 mostra a importância de entendimento que o Espírito Santo glorifica a Cristo. Olhem comigo esse versículo, irmãos. Versículo 2 aí de Coríntios capítulo 12. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É muito importante, irmãos, entendermos isso aqui. Qual é o objetivo do Espírito Santo? Dos dons espirituais? É revelar com quem você vai namorar? É revelar a casa que você tem que comprar? É revelar algo sobre o seu filho? É te mostrar se você tem que aceitar aquele emprego ou não? Está aqui, ó. Ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é anátema. Jesus disse que ele enviaria o Espírito e ele me glorificará. O objetivo dos dons espirituais, em primeira instância, o objetivo do Espírito Santo na vida da igreja é apontar para Jesus Cristo. É como holofotes que apontam para alguma coisa. O Espírito Santo, irmãos, ele não deve ser o centro da igreja. A igreja ela é cristocêntrica. O Espírito Santo aponta para Cristo. É por isso que Paulo fala assim, ninguém que está cheio do Espírito Santo fala que Jesus é anátema. Pelo contrário, ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito. Uma das primeiras importâncias dos dons é apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Segundo princípio, há diversidade de dons, mas há uma unidade. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Veja que Paulo ele sempre fala dos dons e apresenta algum outro argumento. É como se ele quisesse tirar um pouco o foco. Nesse ponto eu preciso parar e falar algo para vocês. Paulo vai dizer que os coríntios tinham todos os dons. É a única igreja que tinha todos os dons. Mas curiosamente, é a igreja que Paulo diz, vocês são meninos. Eu queria trazer profundos ensinamentos. Eu queria falar para vocês de coisas elevadas, mas eu não posso. Vocês são meninos, vocês não podem comer comida sólida. Eu estou dando leite para vocês. O que quer dizer? Que o fato de ter dons não quer dizer maturidade espiritual. Impressionante, mas é uma verdade. Esta igreja era uma igreja vaidosa.
Esta igreja achava que por falar línguas, que por ter dons, por ter revelações, ela era melhor do que as outras. E havia irmãos melhores do que os outros. E pior, a carta começa falando de uma divisão que havia na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de João. Os querendo ser mais espirituais diziam, eu não sou de nenhum pastor, eu sou de Jesus Cristo. Era uma igreja dividida, mesmo tendo todos os dons. Dons espirituais, se mal administrados, dividem a igreja, separa a igreja, fere a igreja, mina a fé da igreja, impede o crescimento da igreja. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. E o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele está colocando em ordem a casa. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está pondo em ordem. Quando ele chega aqui na altura do capítulo 12, 13 e 14, ele separa 3 capítulos para falar de dons. Que Deus me dê graça para falar sobre eles. Então ele fala assim, os dons são diversos, tem muitos dons, mas não esqueçam, o Espírito Santo é o mesmo. O mesmo Espírito Santo que está em você, que está no João, está no José, está no Tiago, está no Paulo. Não esqueçam disso. Terceiro princípio, a atividade soberana do Espírito na distribuição dos dons. Veja o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O dom espiritual não é dado para você ser o bom na igreja, não. Ele não é para você. Nunca foi para você. Ele visa um propósito. Ele tem um propósito. O dom espiritual é dado para cada um para um propósito. Qual é o propósito? A edificação da igreja e a glorificação de Jesus Cristo. Dom espiritual não é dado para exaltação própria. Quarto princípio, são distribuídos soberanamente a cada um. Quem dá dons é o Senhor. Não é nós que escolhemos. Foi o Senhor. Se em alguma instância Deus te deu algum dom, e nós vamos entender isso aqui hoje, foi Deus quem te deu. Não é mérito seu. Não é porque você é bom. Veja lá, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. É concedida, é dada, é dádiva de Deus, é graça. Nem vou entrar nos aspectos do original grego para a gente prosseguir. Quinto princípio. Cada um tem um dom diferente. Veja aí Coríntios 12, 17 e 18. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Paulo está falando o seguinte, olha, cada um tem um dom. E todos têm a sua importância. Já pensou se o corpo inteiro fosse olho? Fosse ouvido? Fosse braço? Seria uma aberração. Então todos têm a sua importância. São diferentes. Sexto princípio. Os dons possuem valores variados. A uns estabeleceu na igreja primeiramente para apóstolos. E em segundo lugar, profetas. E em terceiro lugar, mestres. E depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos são profetas? Ou todos são mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aqui Paulo já orienta a buscarmos ao Senhor os dons de Deus. Interessante esse ponto, né? Muito bem, vamos prosseguir, irmãos. Se Deus quiser, nós vamos ter um seminário, um congresso, uma conferência só sobre isso, aí a gente vai destrinchar melhor. Mas fiquem comigo, não percam o raciocínio. Sétimo princípio, o último e mais importante. O uso dos dons deve ser regido pelo amor. Olha o que Paulo fala em Coríntios capítulo 12, versículo 31. E eu passo a mostrar-vos um caminho mais excelente.
Paulo trafegou pelo capítulo 12 falando dos dons. Quando chega no final ele fala assim: eu quero apresentar para vocês algo mais excelente do que os dons. Ele termina o capítulo 12 assim. Aí ele inicia o capítulo 13 de 1 Coríntios dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Paulo está falando assim: se não tiver amor, não adianta ter visão, revelação. Você vai machucar as pessoas, você vai magoar as pessoas, você vai entristecer as pessoas, você vai julgar as pessoas, você vai humilhar as pessoas, você vai expor as pessoas. É isso que Paulo está falando. Que o dom supremo é o amor. Esse é o maior de todos os dons. É o que Paulo está argumentando aqui. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Veja que Paulo está usando termos que a igreja estava vivendo. Ciúmes. Veja aqui comigo. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que Paulo está falando era que a igreja de Corinto estava vivendo. Eles tinham todos os dons, mas eles eram ciumentos, eles tratavam mal uns aos outros, eles se achavam melhores do que os outros, eles tinham preferências entre os pastores, era uma igreja dividida. Paulo deseja que os crentes busquem o amor, pois desta forma não correrão risco de usar os dons indevidamente. Bonito isso, né, irmãos? O amor permanece para sempre. Olha o argumento que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O argumento do apóstolo é que o amor jamais desaparecerá. Olha isso aqui, irmãos. Isso aqui é incrível. O amor jamais acaba. O dom supremo. Mas havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Uma coisa é fato. É um princípio. Segundo o apóstolo Paulo, os dons espirituais um dia cessariam. A questão é quando. Mas ele deixa claro que cessariam. Mas o amor nunca. Por isso que ele é o dom supremo. Jesus disse que pelo amor nós seríamos conhecidos, diante do mundo, reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Sem amor, meus irmãos, para nada vale os dons espirituais. Os dons espirituais, por mais importantes que sejam, são temporários. Vejam comigo lá. Ou seja, eles cumprem uma função determinada por Deus. Quando esta função estiver cumprida, os dons desaparecerão. Mas o amor permanecerá para sempre, pois ele é a própria razão da existência da igreja. Esse ponto é importante, irmãos. Diante das evidências bíblicas e históricas, podemos dizer que o dom de línguas teve um propósito na igreja. E Deus o fez desaparecer quando esse propósito se cumpriu. Ele foi usado na implantação da igreja e cessou com a era apostólica. Eu acho que eu vou entristecer algumas pessoas aqui, pastor Lucas. Eu tenho essa pulga atrás da minha orelha. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Evidências históricas. Existem diversos livros escritos do primeiro e do segundo século, sabiam? São chamados os pais da igreja. Muitos desses livros são estudados pela igreja do Senhor. Não como pé de igualdade da Bíblia, mas são livros históricos. Está relatado neles que aqueles dons miraculosos, apostólicos, parecem não existir mais. À medida que o tempo foi passando, os apóstolos foram morrendo, os dons miraculosos foram diminuindo. Isso é um fato, irmãos. Isso não é interpretação. Isso é um fato. Eu vou falar mais sobre o dom de línguas daqui a pouco. A carta aos Coríntios é uma das primeiras cartas do Novo Testamento. E é a única que traz referência ao dom de línguas. Nenhuma outra carta, em nenhum outro lugar, Paulo vai falar sobre isso. E ela foi uma das primeiras escritas. Quer dizer que o dom estava no ápice, né? Quando ele escreveu essa carta. Muitos escritos pós-apostólicos, depois dos apóstolos, dizem que o dom cessou
na era apostólica. Se acrescentarmos o fato de que não vemos nos dias de hoje as pessoas falando línguas de outros povos sem que tenham aprendido, podemos chegar à conclusão de que o dom de línguas realmente cessou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O dom de línguas na Bíblia não é sílabas desconexas. Nunca foi. Se vocês pegarem Atos capítulo 2, vocês vão ver que todos de outros povos que estavam na festa dos tabernáculos em Jerusalém entendiam o que eles estavam profetizando lá dentro da igreja. Porque as línguas que eles estavam falando, galileus, judeus, pessoas iletradas, a língua que eles estavam falando no poder do Espírito Santo, permitia que italianos, franceses, russos entendessem. Língua estranha não tem nada a ver com siricanta lá na praia. Nunca teve. Em lugar nenhum na Bíblia. Nós não temos Paulo falando isso, nós não vemos João falando isso, nós não vemos Tiago falando isso, nós não vemos Pedro falando isso. E pasmem, caiam o queixo. Nem mesmo os pentecostais na Rua Azusa achavam que língua estranha eram essas línguas desconexas. Eles começaram a enviar missionários pelo mundo para pregar o evangelho, achando que eles estavam falando em outros dialetos. Voltaram decepcionados. Tiveram que rever a doutrina e entenderam que falar em línguas era siricanta lá na praia. Paulinho, mas eu falei isso a minha vida inteira. Ô, irmãos, fica triste comigo não. Você não, Samuel? Nunca? Nem sozinho lá no quarto? Eu conheci um irmão, esse irmão era muito piedoso, ele é até hoje. E nós tínhamos muita amizade. E ele chegava para mim, ele chorava, ele falava assim, Paulinho, como é que é esse negócio de falar em línguas? Paulinho, eu não dou conta, eu fico tentando, mas não sai nada. Será que Deus não me ama? Será que o Espírito Santo não é... Será que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Coitado. Era uma luta para ele. Realmente era uma luta para ele. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. Lindo, né? Esse texto é maravilhoso. A pergunta é, cessaram ou não cessaram, Paulo? Vai logo ao ponto. Paulo disse que cessaria, mas quando? Aqui eu quero apresentar duas doutrinas para vocês. Tem a doutrina cessacionista. Então, os cessacionistas creem que os dons revelacionais e apostólicos cessaram. Não existe mais apóstolo, não existe mais ministério profético, não existe mais dom de revelação. A pessoa chega e fala assim diz o Senhor. Esses cessacionistas abominam. Se chegar com um negócio desse, você perde a amizade para o cessacionista. E tem a doutrina pentecostal, que crê que todos os dons ainda estão em vigência. Ainda existe a figura do apóstolo, ainda existe a figura do pastor profeta, ainda existe a figura do pastor evangelista, aquele cara que chega e quando ele prega, multidões se convertem. Eles ainda creem assim e creem que ainda tem visões, tem revelações e tudo mais. Então essa é a visão deles. Agora, esse comentário é importante, irmãos. Presta atenção, eu gostei demais disso aqui. Detalhe, esse estudo eu peguei de um pastor mestre reformado. Achei muito interessante. O tempero. Observem comigo. Não devemos limitar o Espírito Santo, nem dizendo que o Espírito não pode mais conceder dons aos homens, nem dizendo que ele tem que conceder todos os dons aos homens como no passado. Em outras palavras, o Espírito Santo pode usar você. Você viajou para os Estados Unidos, você não fala nada em inglês. Deus quer te usar para falar com um americano lá. O Espírito Santo pode vir sobre você naquela hora e te usar para falar em inglês. Ele é Deus, se ele quiser. Mas isso acontece? Alguém aqui conhece alguém que tem esse dom e sai falando por aí em outra língua que nunca estudou? Pregando o evangelho em outra língua? Alguém, por favor, levante a mão. Não tem. Estranho, né?
Mas eu vou falar mais sobre isso. Calma. Quais são os dons espirituais? Aí que tá. Aí que tá. Alguns dirão que são 9. Será? Muito bem. Quais são os dons? Olha lá. Vamos trafegar por isso. Primeira lista de dons espirituais que eu quero trazer é essa aqui, ó. Pedro. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos ou as revelações de Deus. Se alguém serve ou ministra, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Bom, parece que Pedro dividiu os dons em 2. Dons de fala, de pronúncia e dons de serviço. Parece. Romanos capítulo 12, versículo 6. Olhem comigo. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Alguém aqui conhecia essa lista de dons? Só que ela parece que não é muito interessante, né? Quem que quer o dom de contribuir? Quem que quer? Pastor Lucas conheceu uma pessoa num congresso que ele foi, que já construiu várias igrejas do bolso dele. Não foi? Ele tem esse dom. Deus deu a ele recursos, ele não é avarento, ele entende que o chamado dele é suprir as igrejas. Quem quer? Ninguém, né? Ninguém quer esse, né? Só quer encher a poupança. Quem quer o dom de exortar? Ah, não, Paulinho, esse aí eu não quero, não. Irmãos, exortar não é brigar com os outros, é encorajar. Sabe aquela pessoa que você senta, você está desanimado, você conversa com ela 5 minutos, você sai todo nu. Precisava tanto conversar com esse irmão. Nu, é dom espiritual aqui, ó. E aquele que exerce misericórdia? Quando você está assim, cheio de culpa, cheio de, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Você conversa com ele 10 minutinhos, você sente aquele alívio. Nossa, precisava tanto dessa palavra. Eu gosto tanto de conversar com aquele irmão, ele é tão piedoso. É dom espiritual, irmão. Está aqui, ó. Mas ninguém quer, né? Todo mundo quer falar em língua, né? Né? Então tá. Então, aqui é uma lista, ó, de ensino, exortação, presidir aqui é governo. Esse aqui ninguém está querendo, viu, pastor Lucas? Esse aqui ninguém está querendo responsabilidade. Esse aqui não, esse aqui fica só, né? Ó, presidir, não. Negócio de liderar, dirigir. Não, esse aqui é difícil. Esse dá trabalho. Próximo. Esse todo mundo conhece. Segunda lista que eu quero apresentar. Terceira lista. Porque a um é dada mediante o Espírito. A palavra dá sabedoria. O que é sabedoria, irmãos? É aquela capacidade dada por Deus de você ter aquela expertise, aquela inteligência, aquela sabedoria mesmo de lidar com as circunstâncias, de saber lidar com as pessoas, com cada um, a saber aplicar bem, se mover bem, aconselhar bem. A outro, segundo o Espírito, é dada a palavra do conhecimento, ciência. Eu quero entristecer mais alguns, esse eu quero, faço questão. Tem nada a ver com sonho, visão e revelação. Não está escrito aqui. A propósito, em nenhuma lista dos dons aparece visão, revelação e sonho. Só revelação. Só para os irmãos saberem. Em nenhuma aparece visão como dom. Em nenhuma aparece sonho como dom. Nenhuma. Não tem isso. O que tem é lá no profeta Joel. Os velhos sonharão, os jovens terão visões. Mas lá não é uma lista de dons. É um prenúncio de algo que o Senhor faria. Então entenda uma coisa, querido. Deus pode falar com você em sonho? Claro. Lógico.
Deus pode falar com você numa visão? Claro, por que não? Ele é Deus, mas isso não é dom espiritual. Não é. Isso tem nada a ver com dom. É Deus falando com você. Alguma coisa. É sua experiência pessoal. Amém, irmãos? Então o que é isso, Paulo? Palavra do conhecimento. Vocês já pararam para pensar como que foi escrito o Novo Testamento? Como que Paulo sabia tudo aquilo que ele escreveu? Como que Pedro era só um pescador. Como que ele escreveu as epístolas? Foi dado a eles conhecimento de coisas que eles não sabiam. E a outros o espírito da fé. Esse espírito da fé aqui, esse dom da fé, e a outros pelo mesmo espírito, a fé. Desculpe, irmãos, o erro aqui na leitura. É aquela fé que João e Pedro tiveram na porta chamada Formosa. Nós não temos nada para te dar, paralítico. Mas em nome de Jesus, levanta daí. Eles nem oraram. Eles só creram e mandaram. Isso é a fé, é o dom da fé. É aquela convicção, aquela certeza de que o Senhor está te usando para o impossível. Dons de curar. Irmãos, presta atenção nisso. Quem tinha dom de curar, tinha o dom de curar. Ele curava quem ele quisesse. Ele tinha esse dom. Tem nada a ver com, um levanta na igreja e ora, o outro faz uma intercessão e o Senhor cura. Não, ele tinha o dom de curar. Não foi assim que João e Pedro fizeram? Eu não tenho nada para te dar, mas em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou. Ele ordenou. Ele nem orou. Ele tinha esse dom. Os aventais de Paulo curavam. Por onde Paulo passava, a roupa dele passava, saía curando os outros. A sombra de Pedro curava, a sombra. As pessoas colocavam as pessoas sentadas nos corredores onde Pedro ia passar, porque a sombra dele ia passando e as pessoas iam sendo curadas. Ele tinha o dom da cura. Vocês conhecem alguém que a sombra cura, irmãos? Vocês conhecem alguém que o avental cura? Não estou falando de charlatanismo, não. Estou falando de experiência mesmo, de real. Operações de milagres. Vocês lembram quando Paulo estava pregando? E a Bíblia fala que ele estendeu o discurso. Um jovem que estava na janela caiu como morto. Paulo parou o sermão, parou o culto, desceu, chegou até ele, deitou sobre ele, o menino reviveu. Aqui, ó. Operação de milagres. Vocês veem isso todo dia, todo culto? Por que é mais fácil entregar uma visão do que operar um milagre? Por quê? Se os dons são hoje, se os dons todos estão hoje vigentes, da mesma forma que na era apostólica, por que nós não vemos do mesmo tanto de visão e revelação a operação de milagres? Tinha que ser em pé de igualdade, ou não? Se todos estão em vigor, se todos, então a gente tinha que ver tanto mortos sendo ressuscitados, o cara indo lá no hospital nós vimos isso nessa pandemia, desmascarou muito falso profeta, que diz que tem o dom da cura. Por que não foi lá curar o Covid? Por que não foi lá nos hospitais? Por que não vai lá no hospital do câncer, lá em Uberaba? Por quê? Se ele tem o dom da cura, ele tem que ir lá. Por que é mais fácil chamar uma pessoa no pé do ouvido e falar assim, assim diz o Senhor? Por quê? Irmãos, isso é sério. O que eu estou falando aqui é muito sério. É muito sério. Cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Eu vejo que ainda tem irmãos atrás dessas coisas. Tomem cuidado. Muito cuidado. Eu já vi coisas nas minhas peregrinações por aí que eu não desejo para os irmãos, não. Tomem muito cuidado. Que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Tomem cuidado. Discernimento de espíritos. O que é isso aqui, Paulinho? Não, pulei a profecia, né? O que é profecia? Profecia é falar em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Ouçam-me. Se o dom de profecia ainda está em vigência, do jeito que ele era antes, então a Bíblia não está toda escrita, não.
Se o dom de profecia até hoje está em vigor e as pessoas podem dizer, assim diz o Senhor, tem que colocá-la, tem que acrescentar lá no final lá do rodapé lá da Bíblia. Lá. Tem que pôr lá. Apocalipse, Revelagens capítulo 1, versículo 1. Tem que pôr lá. Se Deus está falando ainda, desse jeito, tem que pôr lá. É Bíblia. É pé de igualdade com a Bíblia. Tem que pôr. Discernimento de espíritos. Paulinho, esse aí é só abrir a palavra. Quando o apóstolo Paulo está pregando a palavra, uma mulher sai no meio da multidão e fica importunando. Eis aí o homem de Deus, eis aí os homens de Deus, eis aí os filhos de Deus. Deus visitou a nossa cidade. Paulo chegou e falou assim, para trás de mim, Satanás. Ele discerniu que aquele espírito naquela mulher era do diabo. Isso é discernimento de espírito. É a capacidade de entender se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. E é instantâneo. Não tem que orar, ficar debruçado, fazer jejum, consultar a Bíblia, não. Quem tem esse dom sabe exatamente se alguém está falando pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do diabo, ou se é coisa da cabeça dele. Esse aqui é o dom de discernimento de espírito. Há outros, variedade de línguas. Irmãos, línguas, variedade de línguas, é mesmo falar em línguas conhecidas. Paulinho, mas tem um trem errado. E a língua dos anjos que Paulo fala está aqui no texto que nós lemos. Capítulo 13, versículo 1. Abram comigo, faz questão, irmãos, faz questão. Paulo está usando um recurso de linguagem. Isso aqui é incrível, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Prestem atenção nisso aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens. Que língua dos homens? Todas as línguas. Fale russo, aramaico, grego, italiano, português, inglês. Ainda que eu fale todas as línguas. Ele está exagerando. E ainda que eu fale a língua dos anjos. Qual que é a língua dos anjos? Você sabe? Vocês acham mesmo que ele está falando de siricanta lá na praia? Não tem nada a ver. Paulo está usando de uma linguagem de exageros. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e ainda que eu fale exatamente como os anjos falam no céu. Irmãos, todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia, eles falam na língua que as pessoas entenderam. Todas as vezes. Me aperta não, irmão. Todas. Deus é um ser inteligente, irmãos. O anjo não precisava chegar e falar assim, siricanta lá na praia, meus servos. Siricanta lá na praia. Não, ele falava direto, as pessoas entendiam na língua das pessoas. Então, essa língua dos anjos que Paulo está falando, não tem nada a ver com isso. Ele está usando uma figura de linguagem, de exagero, para dizer o que ele diz no final. Ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, o maior de todos os dons, e conheça todos os mistérios, saiba tudo. Ainda que eu tenha tamanha fé de transportar os montes. Veja que ele está exagerando. Vocês conhecem alguém que transportou monte? Mesmo o apóstolo Paulo, que foi um homem cheio de fé. Tem algum relato que ele pegou o monte, passou para o outro lado, mudou a geografia? Não tem, irmãos. Ele está exagerando para dizer o seguinte, ainda que eu tenha tudo, todos os recursos, que eu saiba tudo, que eu conheça tudo, se eu não tiver amor, não serve para nada. Só isso. Não é difícil entender? Não, né? Eu acho que é, porque nós entendemos assim por muitos anos. Tá. Terminei não. Capacidade para interpretá-las. Aí, um irmão que é muito piedoso e conhece muito a palavra, ele me leva em 1 Coríntios capítulo 14 e diz assim, Paulinho, você está errado. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Aí, Paulinho, as línguas aí, ó. Olha o mistério aí, ó. Olha o mistério. Esse é o mistério, irmão. Quê? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que Paulo está dizendo é, quem fala em outra língua, não fala a homens,
mas fala a Deus. Paulo está usando o contexto de Coríntios. O que estava acontecendo em Coríntios? Muitos irmãos estavam falando em línguas durante o culto, sem que tivesse algum estrangeiro. As línguas tinham o objetivo da propagação do evangelho em outros povos, em outras etnias, em outros lugares. Que para os discípulos era muito difícil entrar com o evangelho em todas a Judéia e os confins da terra, como Jesus mandou. Então Deus capacita ele com o dom de línguas, Deus dá a eles esse poder para que eles proclamem o evangelho aos confins da terra. Mas fazia sentido falar em línguas numa igreja que não havia estrangeiros? Faz sentido alguém aqui levantar e começar a profetizar em língua, em grego? Não faz nenhum sentido. Para quê? Você está querendo aparecer? É isso que Paulo está falando. Então quem fala em línguas, nessa situação, fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, porque fala em mistérios. Para aquela igreja local de Corinto ali, era um mistério. O camarada estava lá profetizando em aramaico, em russo, aí está todo mundo assim, o que será que ele está falando? Nossa, que bênção, mas será que Deus está falando? Todo mundo ficava assim, sem entender. Aí Paulo vai mais longe, não parem não. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Paulo está falando, vocês devem procurar profetizar, porque assim as pessoas vão entender. Fala diretamente. Fala logo o que Deus mandou falar. É isso que Paulo está falando. Mas ele continua. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Paulo está falando assim, não, você está falando em línguas numa igreja que não precisa, o Espírito de Deus está te visitando, beleza, está sendo edificado, beleza, mas a igreja está em confusão, ninguém está entendendo nada. Paulo está pondo a casa em ordem, mas ele vai mais longe. Versículo 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então, veja, irmãos, o Senhor não só concedeu o dom de línguas, mas concedeu o dom de interpretar essas línguas. Por quê? Porque às vezes o Senhor estava trazendo uma informação para algum estrangeiro, ou em algum evangelismo, mas havia outros cristãos ali. E Deus queria que eles também tomassem conhecimento do que Deus estava falando. Por isso a necessidade da interpretação das línguas. E continua. Agora, porém, irmãos, versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, que é conhecimento, ou de profecia, ou de doutrina? Irmãos, o apóstolo Paulo, olha o que ele fala aqui no versículo 8. Assim também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Presta atenção, irmãos. A igreja de Cristo, o povo de Deus, vive uma fé racional. O evangelho, ele é compreensível. Deus não tem interesse em ficar criando mistérios. O evangelho é a revelação plena de Deus. O objetivo das línguas era o avanço do evangelho, dando aos apóstolos e discípulos uma capacitação especial para que o evangelho fosse proclamado, enquanto a igreja estava sendo edificada. Mas agora que a igreja tem a palavra, tem o cano, tem as escrituras, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, existe necessidade de falar em outros dialetos? Não. Então Paulo fala sobre exatamente isso. É melhor que vocês profetizem, é melhor que vocês preguem, é melhor que vocês falem doutrina. Queria eu falar em outras línguas, mas eu não vou fazer isso. Eu vou chegar e vou pregar a palavra. É o que Paulo está falando aqui. Outra lista. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres. Olha, irmãos, existia isso na igreja. Operadores de milagres, dons de curar, socorros. Sabe o que é dom de socorro? Aquela capacidade que Deus deu para alguns
de ver o próximo passar uma necessidade, uma coisa. Aí ele se comove, ele vai lá, ele pega da despensa dele, se ele não tiver dinheiro, ele junta os irmãos, ele faz ele bate nas portas, irmãos, eu estou ajudando uma pessoa ali, a pessoa está passando necessidade. Socorros, é um dom de Deus. Ai de nós se na igreja não tiver isso. Só que muitos desprezam isso, ou às vezes nem acham que isso é um dom. Governos e variedade de línguas. Veja que Paulo continua, no mesmo capítulo 12, falando sobre isso. Agora veja, irmãos, a gente está partindo para o final, e ele mesmo concedeu outra lista, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Aqui Paulo fala de dons ministeriais, dom de apostolado, dom de profeta, de evangelista, de pastor e mestre. Alguns teólogos juntam esses dois aqui, ó, pastores e mestres em um só. Tá? Me parece que não, me parece que é distinto. Tá? Quem que é o mestre? O mestre é aquele que tem o dom de ensinar. Ele tem uma facilidade para ensino. Quem que é o pastor? É aquele pastor que pastoreia, que aconselha, que senta com a ovelha, que ouve, que direciona, que sara as feridas, que tem aquela capacidade de conversar, de ouvir, de aconselhar e de ensinar, de pregar a palavra, né? A pregação propriamente dita. Quem é o evangelista? É aquele pastor realmente voltado realmente para a área de evangelismo. Aquele cara assim, que é onde ele vai, ele planta uma igreja. Quem que é o profeta? É aquele que proclama as profecias. E quem que é o apóstolo? Só ficou nos 12. Não há mais apóstolos. Esse dom se encerrou na era apostólica. Nós não vemos na história da igreja, nos primeiros escritos, ninguém nomeando outros apóstolos. Nunca aconteceu. Os apóstolos sempre foram reconhecidos, os 12 e o apóstolo Paulo fora de tempo. Parou ali, acabou ali. Então essa história do apóstolo fulano, o apóstolo ciclano, sai fora, corre desses caras, porque de apóstolo eles não têm nada. Conclusão. Essa é a conclusão, irmãos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando que esses dons aqui, ó, foi dado para a edificação do corpo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, irmãos, para nós, tá? Para nós aqui, nós cremos que muitos dons cessaram. Por quê? Porque eles cumpriram o seu papel. Eles eram para a fundação da igreja. Eles eram para a base. Eles eram o alicerce. Você já viu aquele negócio assim, ó? Você contrata o pedreiro para fazer a base e levantar as paredes, mas você não tem coragem de dar o porcelanato para ele assentar? Não tem isso? Não, agora tem que ser um pedreiro de acabamento. Esse aqui não serve. Ele vai acabar com o meu porcelanato. A igreja de Cristo, o alicerce já foi feito. As paredes já foram levantadas. Podemos dizer que ela está na fase de acabamento. Não há necessidade de dons. Os dons revelacionais e apostólicos, eles foram para a fundação. Mas Paulinho, o Senhor pode em algum momento me conceder uma visão? O Senhor pode. Mas você não tem dom. Deus quis falar com você e através de você. Mas Deus pode me dar aquela língua que deu lá em Atos? Pode. Em algumas circunstâncias que realmente for alcançar alguém e foi esse o único meio que Deus possa usar, sim. Mas não é um meio ordinário. É um meio extraordinário. Então nós não cremos em línguas estáticas, que é falada aí fora. Não cremos nisso, irmãos. Desculpem. Ah, Paulinho, mas eu vi você falar isso muitas vezes. Me perdoem. Fiz na minha ignorância. Fiz. Por que fazíamos então? Porque sentimos a presença do Senhor? Sim. E acabávamos por costume. Ah, mas você fez isso de caso pensado? Não, achava que era o Senhor mesmo. Estou falando por mim, não posso falar pelos outros. Nós fizemos na nossa ignorância. Por falta de conhecimento. Por falta de estudo bíblico. Nós vivemos num país muito voltado para o misticismo. E isso entrou nas igrejas. Então, qual que é o objetivo de todos esses dos dons? Deus quer nos levar à perfeita varonilidade, à medida e à estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos. Então, uma vez que a igreja não é mais menina,
como a de Corinto. Uma vez que a igreja está solidificada, que ela tem a doutrina, que ela tem a palavra, ela não precisa ficar andando atrás de coisas para justificar a sua fé. Presta atenção no que eu vou dizer, irmãos. O Senhor Jesus disse que os sinais seguirão aos que creem, e não o contrário. Não somos nós que temos que seguir os sinais. Jesus deu ordem que os sinais seguirão os que creem. É o inverso. O povo de Deus vive pela fé. A fé no Filho de Deus. O povo de Deus já tem uma ordem. Ide e pregai. Não precisa do Senhor revelar para você pregar. Não precisa do Senhor revelar para você evangelizar. Não precisa do Senhor revelar para você fazer um jejum. Faça seu jejum, meu irmão. Seja santo, porque Ele já ordenou. Não precisa do Senhor revelar para você fazer uma madrugada, para você dar seu dízimo. Ele já ordenou isso na Bíblia. Tenha fé, meu irmão. Seja maduro. Seja um cristão de Deus. Não precisa do Senhor revelar que Ele te ama. Ele já revelou isso na palavra. Se você não crê nisso, não é o dom que vai te fazer crer. Não é. Amadureça, cresça. Olha o objetivo. Que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados em redor por vento de doutrina. O que a gente mais vê é isso. Agora vamos para lá, porque a bênção está lá. Vamos para lá, vai vir um pastor. Nossa, esse pastor, ele revela, ele fala, ele faz cuspir caroço. Meu irmão, pelo amor de Deus, você não é crente não. Amadureça, cresça. Pela artimanha dos homens. Olha aqui, irmãos. Olha o que Paulo falava isso há 2000 anos atrás. Indo de um lado para o outro por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas sigam a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado. Sigam a Cristo, olhem para Cristo, sigam a verdade, vivam a palavra, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação, de cada parte efetua o próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amados, cremos que Deus fala. Não podemos perder isso. Mas eu quero deixar bem claro, somos cessacionistas. Não cremos mais que existe o dom de profeta, não cremos mais que haja o dom de apostolado. Não tem apóstolo aqui, nem nunca vai ter. Não tem, nem nunca vai ter. O que tem aqui são ministros do evangelho para pregar a palavra. Não cremos nesses dons, nessas interpretações, da forma que é visto aí. Não. Nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Nós vamos ficar com a palavra. E eu estou dizendo isso assim, irmãos, para ficar bem claro para todos. Para que possamos crescer juntos no Senhor. Porém, mas o Senhor me visitou num sonho. Amém. O que eu faço? O irmão me entregou um dom. Estava andando na rua. Uma pessoa que eu não conheço falou minha vida. O que eu faço? Vou te falar. Você vai fazer igualzinho Maria. O que Maria fez quando o anjo foi lá falar com ela? Guardou no coração até que tudo se cumpra. Só isso. Se foi Deus quem falou, vai cumprir. Se não foi Deus quem falou, vai se dissipar. Não precisa ficar encucado. Não precisa ficar tenso. Faça como Maria. Confere na palavra e guarda no coração. Passou pelo crivo da palavra. Deus não fala assim não. Tô doido, isso aí é charlatão. Sai fora. Ignora. Pronto. Falso profeta. Não quer saber disso. Mas se faz algum sentido, guarda. Aguarda. Se cumprir é de Deus. Se não cumprir, não é de Deus. E por fim, preste atenção. Vou terminar agora. No Antigo Testamento, se um profeta entregasse uma profecia e a profecia não se cumprisse, a lei ordenava que ele fosse morto diante de toda a congregação. Então, irmão, a prescrição no Novo é a mesma. Metade dessas igrejas, se falar isso, ó, irmão, você entregar o dom aqui, ó, e não cumprir não, nós vai te matar. Ninguém mais entrega. Não sobra nenhum profeta. Por quê? Porque é muito mais uma adivinhação do que algo de Deus. Você falar
que Deus falou com você e entregar é uma coisa muito séria. Não use o nome de Deus em vão. Não quebre o mandamento de Deus. Não use o nome do Senhor em vão. Tenha temor, irmão. Tenha temor. Que Deus nos abençoe. Quero falar que toda igreja tem dons, viu? Biblicamente, eu não li o texto, mas Paulo fala, todos vocês têm dons. Todos. Eu não sei qual é o seu, mas você sabe para que Deus tem te chamado. Se não sabe, ore e diga, Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim.